Olá pessoal, bom dia. Eu vou fazer agora a correção dos exercícios dessa semana. Número 9. Dê um exemplo quando existir de um número. Letra A. Inteiro que não é natural. Poderia ser qualquer número negativo. Eu coloquei o -5, mas qualquer número negativo aí seria a resposta. Na letra B. Racional que não é natural. Coloquei uma fração negativa. Poderia ser um número negativo, que daí seria inteiro, poderia ser um número decimal, 0,5, por exemplo, tá? Letra C, racional que não é inteiro. Aí, uma fração eu coloquei como exemplo, mas também poderia ser um número decimal, tá? O número decimal, ele é só racional e não inteiro. E um natural que não é racional, esse não existe. Todos os números naturais são inteiros e racionais, certo? Na 10ª era para construir uma reta numérica. Para se construir uma reta numérica quando temos fração, a primeira coisa a fazer é dividir para saber quanto vale a fração em decimal. A letra A é 12 décimos, 12 sobre 10, dividindo 1,2. A letra B é 3 sobre 5. A primeira coisa que tinha que fazer era dividir 0,6, certo? Na letra C, 24 sobre 9, 24 dividido por 9, 2,66. Na letra D, era menos 2,1, esse não precisava fazer nada, que já estava com o número decimal. Depois que vocês dividiram as frações, fica mais fácil para colocar na reta numérica. Então, eu montei a minha reta. 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. A letra A, 1,2. É positivo, então é aqui, desse lado. Está entre o 1 e o 2. 1,1, 1,2. Então, o ponto A, ele está aqui, entre o 1 e o 2, mais perto do 1, porque é 1,2. A letra B, 0,6, também é positivo. Está entre o 0 e o 1. Passou do meio aqui, do 0,5. 0,6. Então, a letra B está aqui, entre o 0 e o 1, porque é 0,6. A letra C é 2,66. Então, olha, é positivo, está entre o 2 e o 3, porque é 2,66. Vai passar do meio, porque passou de 2,5, então a letra C está aqui. E a letra D, que é o menos 2,1. Então, 0, menos 1, menos 2. Depois do 2, 1, 2. Então, a letra D está aqui. Percebam que se vocês não dividirem as frações, não tem como saber aonde colocar os pontos na reta numérica. Depois nós vamos para o 11. Verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras. Se existirem afirmações falsas, corrija-as no caderno. Então, a letra A. Entre dois números naturais consecutivos, não há outro número natural. Percebam que está falando de números naturais, por isso que ela é verdadeira. Letra B. Entre dois números naturais consecutivos, existem infinitos números racionais, tá? Por isso que é verdadeiro, porque está falando de números racionais. A letra C. Entre dois números racionais, não há outro número racional. Nós estamos falando de racional, é falsa. Entre o 0 e o 1, existem infinitos números racionais, tá? Por isso que ela é falsa, tá? Existe sim números, entre dois números racionais, existem sim infinitos números. Por exemplo, entre 1 e 2, existem infinitos números aqui no meio. E a letra D, que é verdadeira, existem infinitos números naturais, infinitos números inteiros e infinitos números racionais. A letra E. O número menos 1,79 está entre menos 1 e menos 2? Com certeza, menos 1 e menos 2. O 1,79 está aqui no meio. É isso que está perguntando, verdadeira. O número 13,57
está entre 13,6 e 13,7 é falsa. Esse número aqui está entre 13,5 e 13,6, certo? Depois a 13. Escreva os números abaixo em ordem crescente, do menor para o maior. Então, o negativo é sempre menor. Então, menos 4, depois menos 3, depois menos 2, menos 3 meios, 3 dividido por 2. Depois positivo, 4 dividido por 3. Depois 10 dividido por 4 e por último o número 4, tá? Então, começa sempre no negativo. Vamos lá para os próximos exercícios. 14. Considere os números a seguir. Então, tem os números aqui. Indique quais desses números ou são. Letra A, naturais. Somente a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. 5 é um número natural. Inteiros. A raiz quadrada de 25, que é 5, que é natural, então ele também é inteiro. E o menos 5. Racional. Então, como o racional também é natural, entra a raiz quadrada de 25. Como o racional também é inteiro, entra o menos 5. Aí, 1 quinto ou 1 sobre 5, que é a fração, que já é racional, e o 0,5, que é um número decimal, que é racional. Na letra D, os irracionais. Irracionais, raiz que não é exata e o π, tá? 15. Considere as seguintes características. Então, 1. Número racional positivo e não inteiro. 2. Dízima periódica negativa. 3. Número inteiro positivo. 4. Número irracional não positivo. 5. Número natural maior que 0,7. 6. Número irracional positivo. 8. Número racional negativo e não inteiro. Com base nessas características, classifique os números dos itens a seguir. Então, a letra A, menos 1,48723,5 infinito. Ele é o quê? Número irracional não positivo, menos é infinito, não tem ordem. O número 1, ele é o quê? Número inteiro positivo e natural maior que 7, certo? Letra C, 0,123123. Percebam que ele é finito, ele não tem os 3 pontinhos. Então, ele é número racional positivo e não inteiro. Letra D, o π. O π, sabemos que ele é, o que o π é? Irracional, número irracional positivo. A letra E, menos 52,0313. Tá vendo que tem esse risquinho aqui em cima? Então, ela é uma dízima periódica. Se ela é uma dízima periódica, ela é racional. Então, olha, cabe no 2, dízima periódica negativa, porque tem um menos aqui. E no 8, número racional, negativo e não inteiro. A letra F, menos 2,9111. Percebam que não tem os 3 pontinhos, então é finito, é um número decimal negativo. Ela entra na 8, número racional, negativo e não inteiro, certo? Raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Não é igual a 3? Raiz quadrada de 9 igual a 3. 3 é o quê? Ele é natural. Então, cabe no 3, número e também inteiro. Se ele é natural, ele também é inteiro. Número inteiro positivo e cabe no 5, número natural maior que 0,7. Agora, esse número aqui, 508.934. Ele é um número natural, ele é inteiro, certo? Ele é racional também, mas vamos ver onde é que cabe lá. Cabe no 3, número inteiro positivo, e cabe no 5, número natural maior que 0,7. E a última, determine o resultado de raiz quadrada de 2,25. Esse número é racional ou irracional? Se tem raiz exata, ele é racional. Se não tem raiz exata, ele é irracional. Nesse caso, se eu fizer 1,5 vezes 1,5, ele vai dar 2,25. Então, tem uma raiz exata, ele é racional. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham conseguido fazer todos os exercícios.